Olá, pessoal. Bom, hoje é sexta-feira. Se eu não me engano, eu posso estar falando alguma bobagem aqui, mas eu acho que hoje é o nosso penúltimo dia de aula. Eu acho que nós só temos mais semana que vem de aula normal, né? Depois tem aí uma revisão, uma recuperação aí, alguma coisa assim. Então, é só mais hoje e semana que vem. Hoje eu vou resolver aqueles dois exercícios que eu deixei do trabalho de vocês, tá? Vou resolver aqui no quadro aqui, explicar o passo a passo para resolver. E já vou iniciar aqui. E assim, depois desse exercício, eu meio que vou encerrar o conteúdo desse semestre. Que não significa que a gente vai terminar a aula assim que eu resolver esse exercício, tá? Porque eu já vou introduzir aqui um assunto que ele faz parte desse semestre, tá? Ele está na ementa desse semestre, mas como ele é necessário para o próximo semestre, para que vocês não esqueçam, não vou pesar muito a mão aqui, não, vou fazer só uma apresentação do que se trata esse assunto, e no finalzinho da aula de hoje e na próxima também. E já fica aí mais ou menos na memória para que quando a gente voltar no próximo semestre, com resistência dos materiais, a gente retoma por esse assunto, vocês já vão ter uma noção, porque a gente já vai ter visto aqui essa introdução, e para não ficar tão perdido lá na frente e assustar, tá bom? Não é complicado, a gente vai reunir aqui alguns pontos do que a gente já estudou no semestre para entender esse novo ponto aqui. A gente vai tratar com gráficos, com diagramas, para entender essas questões de resistência dos materiais com mais detalhe, tá bom? Então, vamos lá. Eu tinha passado para vocês dois perfis metálicos do catálogo da Gerdau, né? Eu passei lá um perfil T e um perfil U. Opa! Aí eu falei o seguinte, ó, calcula com as dimensões que estão no catálogo. No próprio catálogo já tem os valores do momento de inércia nos eixos X e Y de cada um desses perfis. Calcula aí e vê quanto que vai dar, né? Aí você compara o que você calculou com o que está na tabela lançada lá, para ver se tem alguma diferença, alguma discrepância. Tá bom? E foi isso que eu pedi para vocês. O perfil T, né, se eu não me engano aqui é o perfil T de 2 polegadas por 1/4. E o perfil U, laminado, de abas inclinadas, é o que tá, o de 7,95 quilos por metro. Né? Então, assim, são duas seções bem simples, né? Com o perfil T são só 2 segmentos, o perfil U são 3 segmentos, mas 2 deles são iguais. Né? O que a gente tinha que fazer nesse caso, então? Nós tínhamos que, primeiramente, calcular o centro de gravidade dessa seção reta, né? E, posteriormente, calcular o momento de inércia para X e para Y. Muito simples, sem muito mistério. Eu vou resolver aqui com vocês. Peço para vocês acompanharem. Bateu alguma dúvida ali, não entendeu ali desenho ali, me fala que a gente desenha direitinho ali. Tá bom? Vou inverter aqui para o quadro. Beleza. Vamos lá, então. Bom, deixa eu abrir aqui. Nosso primeiro segmento, ele era um perfil T, né? Vou tentar desenhar aqui. Nesse meu apagador tá judiado, mas tá bom. Na verdade, ele é assim, né? Uma seção inteiriça assim. Né? E aí, nas medidas que a gente tem lá, vocês vão ver que ele tem aqui uma base B, né? E uma altura H. Uma altura H. Tá dando para ver, tá? Sim. E altura H. Só que no catálogo lá, quando vocês viram lá, ficou faltando ele me entregar um dado, não foi? Se você for abrir o catálogo a primeira vez, você vai ver aquele desenhozinho que tem lá embaixo lá, você vai falar que, ó, ele tem lá, aqui, a espessura E, a base B e a altura H. Só que quando você vai na tabela,
Ó, na tabela só tem a altura H e a espessura E. A altura H desse perfil aqui de 2 por 1/4, a altura H ele fala que é 50,8 ou 5,08. Lá está em milímetro, já estou passando para centímetro porque os resultados estão em centímetro, tá? Centímetro a quarta, né? E ele fala que a espessura é de 6,35, ou seja, 1/4, né? 6,35 é igual a 1/4 de polegada. Aí ele não fala qual que é essa medida aqui B. É verdade? Deixa eu ver, é isso mesmo? Altura, 50,8. É isso mesmo. Ele não fala qual que é essa medida B aqui, né? Mas assim, se você já conhecesse de material, de ferragem, de perfis metálicos, você vai saber que um perfil T, né? Isso é conhecimento corriqueiro. Né? Se você for lá no material de construção para comprar esse perfil aqui, você vai falar, me dá uma barra de 2 por 1/4 no perfil T, né? O cara que vai te vender, ele já sabe, 2 por 1/4, né? 1/4 é espessura. Tá aqui, ó. É a mesma espessura aqui, a mesma espessura aqui. Essa espessura aqui é a mesma espessura daqui. E 2 polegadas é a altura e também essa largura aqui. Tá? Então, isso aqui não está no catálogo, mas é de conhecimento comum, que quando a leitura de perfil T não vai vir escrito assim, ó, 2 por 2 por 1/4. Não, ele suprime esse primeiro aqui, só fica 2 por 1/4. Ele sabe que a altura e a base são iguais. Mas cuidado, a altura total é igual à base total. Não significa que a base é igual a esse trechinho aqui. Tá? Essa medida aqui é igual a essa medida completa aqui. Tá bom? Beleza, então esse B aqui eu já sei que também é 5,08. Tudo em centímetro aí já, tá? Aí, beleza. Primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o centro de gravidade. Né? O X e o Y do centro de gravidade. Como é que eu vou calcular isso? Usando aquelas fórmulas que eu já ensinei para vocês. O X do centro de gravidade é igual ao somatório de X vezes a área do segmento dividido pelo somatório da área. E o Y do centro de gravidade é igual ao somatório de Y vezes a área dividido pelo somatório da área. Então, beleza. Vamos calcular agora. Eu vou chamar esse retângulo aqui, ó, do meu segmento 1. E vou chamar esse retângulo aqui de cima do meu segmento 2. Então, é como se eu tivesse feito uma separação aqui, né, na junção dos dois segmentos. Eu tenho um aqui e tenho outro aqui. Ok? Beleza, então. Então, vamos lá fazer aqui, ó. Eu preciso calcular o X vezes a área desse segmento dividido pela área desse segmento, mais o X vezes a área desse segmento aqui, dividido pela área desse segmento aqui. Vamos verificar aqui, ó. Aqui, ó. Vamos falar de X aqui primeiro. Então, X1. O X1, eu vou colocar os meus eixos de referência aqui, tá? Primeiramente aqui, para calcular... Mentira, peraí. Nesse momento, eu não estou colocando eixo nenhum ali, não. Tem que descobrir aonde que passa as coisas aqui. Então, vamos lá. X1. A posição do meu X1 aqui, ó, a posição X do meu centro de gravidade do segmento 1, tá aqui, ó. Se isso aqui é 5,08, peraí, pessoal, só 2,54. Não, peraí. Deixa eu melhorar aqui a didática aqui. Eu ia fazer de um jeito, eu vou fazer de outro. Eu ia colocar aqui para dar uma dificultada, mas não justifica dificultar, não. Vocês lembram que eu coloquei aqui, né? Isso que eu posso falar para vocês o seguinte. Simplifica colocando esses eixos aqui, ó, de acordo com alguma coisa simétrica que você tem. Tá? Porque vai ficar mais fácil. Se isso aqui é simétrico para cá, tá com o eixo Y aqui, que vai ficar mais simples de entender. Tá bom? Então, vamos lá.
x1. Bom, o x1, se isso aqui é o meu 0, 0, o meu x1 vai ser 0. O meu x2 vai ser o quê? Também 0, não vai? Ó, tá aqui, tá mais ou menos aqui. O meu x aqui não tá nem para cá nem para cá, tá em cima da linha. Então, na minha escala de x é 0. Aqui também, não tá nem para cá nem para cá, tá em cima da linha. Então, o meu x2 é 0 também. Vamos calcular a área de 1. A área 1, o que é? 5,08 vezes 6,35. Aqui eu fiz um negocinho errado aqui. Ó. Aqui eu já coloquei em centímetro e aqui eu mantive em milímetro. Essa espessura aqui em centímetro, 6,35 milímetros. Passando para centímetro é 0,635. Mandou uma casa com a vírgula aqui de milímetro para centímetro. Ô, Jonas. Pode falar. Por que aí o x1 e o x2 é 0? Aqui, ó. O centro de gravidade desse meu segmento aqui não é aqui? É. O centro de gravidade desse segundo segmento não é aqui? É. Se ele está em cima da linha aqui, aqui é a minha linha 0, 0, ele está variando em x para algum lado? Ah, entendi. Não está não, né? Ele só está variando em y, porque ele está só subindo aqui, ó. Mas se ele tivesse aqui, por exemplo, ele estaria variando essa distância aqui, né? Mas como ele não está variando, ele está em cima aqui do meu 0 de x, então o x1, tanto para o segmento 1 e o x2 aqui do segmento 2, os dois é 0. Beleza. Tá bom? Então aqui, ó, passando para a área do segmento 1, base vezes altura, 5,08, que multiplica 0,635. Por que é 0,635? Porque aqui estava em milímetro, né, que é 1/4, 6,35 milímetros. Passei para centímetro para usar a mesma unidade aqui. Isso daqui, ó, 5,08 vezes 0,635. 5,08 vezes 0,635. 3,2258. O quê? Centímetros quadrados. Vamos calcular a área 2? Qual que é a área 2? É a base vezes a altura. Qual que é a base? 0,635. Que multiplica essa altura aqui, ó. Qual que é essa altura? É 5,08 menos essa espessura aqui, né? É 5,08 menos 0,635. 4,445. Ok? Aqui ainda, ó, eu vou pegar essa área e essa área somada aqui, né? Porque eu preciso aqui, ó, somar essas áreas. Então, soma aí, por favor. 3,2258 mais 4,445. 7,670. Não, peraí, tem um trem errado aqui. Esse 4,445 é a altura aqui, né? É, você tem que multiplicar ele por Você 0,3635. não tem multiplicado ainda não, né? Não. Tá, multiplica para mim por 0,635, então. R$ 2,822. Centímetro quadrado. Aqui a minha continha deu isso aqui, ó. 82,07 centímetros quadrados, tá? Ah, beleza. tá. Eu vou pegar É isso porque, aqui. é porque eu usei ali, professor, foi lá a ponta como referência ali, entendeu?
Vamos fazer do zero aqui, então, para ver se esse arredondamento está certo. 5,08 menos 0,635, 4,445, que multiplica 0,635. É 8226. 2,8226 centímetro quadrado. Só que agora eu preciso do somatório das áreas. Então, eu vou pegar essa área 1 e a área 2 e eu vou somar aqui, ó. Deixa eu passar aqui para o lado aqui, ó. Somatório das áreas é igual a isso daí, mais 3,2258. 6,0484. É pra você ver que engraçado, professor. Eu já somei aqui, o meu deu 6,048. Ah, não, mas deu também. Tá certo. O professor falou uma coisa e fez outra aí. Tá certinho, né? Tá tranquilo aí? Tá. Beleza, então. Agora eu vou fazer essa continha aqui, ó. Né? Porque eu tô fazendo só para x primeiro. Então, como é que vai ser isso daqui, ó? X do centro de gravidade vai ser x vezes a área. Então, ó, 0 vezes 3,2258 mais x vezes a área do segmento 2. 0, que multiplica 2,8226. Dividido pelo somatório da área, que é 6,0484. Quanto que vai dar isso aí? Dá zero, não vai? Porque eu tenho a multiplicação por zero aqui nos dois segmentos aqui, ó. Isso aqui vai dar zero dividido por qualquer coisa. Zero dividido por qualquer coisa vai dar zero. Ah, mas espera aí, o x do centro de gravidade é zero? É, realmente, ó. Como isso aqui é simétrico, o x do meu centro de gravidade, ele vai estar em algum lugar por aqui, ó. Mas ele, como é simétrico, o que tem de um lado balanceia o que tem do outro. Deixa eu até apagar isso aqui para não confundir. O que tem de um lado vai balancear o que tem do outro. Então, necessariamente, por ser simétrico, o meu x do centro de gravidade tem que ser zero. Porque ele vai estar aqui em alguma região em cima dessa linha aqui, ó. Ah, John, como é que faz, então, se eu encontrar o x fora da linha de centro numa peça simétrica, está errado? Tá, você errou uma continha. Porque para o meu x não estar em cima da linha, da linha simétrica, aqui, da linha central, né, eu tenho que ter mais área de um lado do que do outro. Essa peça aqui tem que ser maior para cá, né, ou isso aqui tem que ser mais fino do que aqui. Né? Tem que dar uma diferença para que o centro de gravidade saia da linha central. Por quê? Porque para o eixo X aqui ela está simétrica. Então, isso aqui está certo. Certo, professor. No meu caso aqui, como eu usei a ponta esquerda como referência, o meu deu 2,54. Se você tiver usando a ponta esquerda, o X do seu centro de gravidade, ele vai permanecer nesse ponto aqui. Só que como você tem a sua referência para cá, você vai ter que, para a sua conta estar certa, o X do centro de gravidade tem que ser a metade do comprimento total. Então, Exato. 5,08 por 2, 2,54. Então, o seu está certinho. Tá bom? Você viu que o X permaneceu em cima da linha central da peça. O que mudou é a sua referência que você está começando a contar daqui, em vez daqui. Perfeito. Tá bom? Uhum. Você calculou do jeito que eu ia calcular inicialmente aqui, mas eu achei que não precisava. Bom que você já treinou também. Não, é bom que eu vi desse jeito aí também, né? Pois é. Tranquilo? Pode apagar? Pode sim. Douglas, me faz um favor. Anota a área 1, a área 2 e o somatório das áreas aí, por favor, que eu vou te perguntar daqui a pouco. Só um minuto então, professor, peraí. Acho que nem precisa, quer ver?
ó, nem precisou. Beleza. Vamos fazer agora para Y. Y necessariamente não vai poder ser zero, não, né? Porque se a minha referência é 0, 0 aqui, o Y tem que crescer para cima. Então, todos os dois valores aqui são positivos. Então, Y1 e Y2. O Y1, a altura dele, onde que está? Vamos lá. O que é esse Y1? O que é esse Y2 aqui? Né? É a altura a partir da minha referência, é a distância, né, no caso, a partir da minha referência, até o centro de gravidade do segmento. Se essa peça aqui tem uma espessura de 0,635, obviamente, então, que o Y dela, né, a altura dela aqui, é a metade disso daqui. Então, 0,635 dividido por 2, o Y1 é 0,3175. E qual que é o Y2? Né? Qual que é a distância aqui do meu 00 até a altura do meu centro de gravidade do segmento 2, ou seja, o meu Y2? Eu vou pegar essa distância, que é a metade aqui da minha altura, né? Essa distância mais essa espessura aqui. Qual que é essa distância? A distância é 5,08, que é o total, menos 6,35, 0,635. Correto? Aí eu vou encontrar a distância total, eu divido por 2, eu vou encontrar essa distância aqui. E aí eu somo com esse 6,35 para chegar no zero. Vamos lá? Aqui, ó. Fazendo passo a passo. A altura total da peça, 5,08. Aqui. Só que eu quero saber só a altura desse segmento aqui. Então eu tenho que tirar essa parte de baixo. Menos 0,635. Deu 4,445. Já tinha até calculado anteriormente. Só que 4,445 é a altura total. Eu não quero a altura total, eu quero saber só essa distância aqui, ou seja, a metade. Então eu vou dividir por 2. 2,2225. Só que eu não quero só isso aqui, eu quero chegar até aqui embaixo. Então eu vou pegar esse que eu acabei de calcular e vou somar com essa espessura de 0,635. 2,8575. Vírgula 8575. Professor, Pode falar. ou você pega a metade da figura 2 mais a espessura da figura 1. Foi isso que a gente fez. Eu acho mais simples. Vamos calcular agora aqui o resto? Aqui, ó. Beleza, eu já tenho os Y, né? 3175, 2 aqui, área. Ok. Então vamos lá, vamos montar essa equação aqui agora. O Y do centro de gravidade, qual que é? Y1 vezes área 1. Então Y1, 0,3175, que multiplica a área 1, 3,2258. Deixa um parênteses aqui. Mais área 2, né? Agora faz para o outro lado. Área 2, 2,8575, que multiplica a área 2 aqui. Era Y2 era 2. Y2. É isso mesmo. É quase igual aqui, ó. Vezes a área 2. Somatório das áreas a gente já calculou, né? Vamos calcular isso aí para ver quando deu.
Aí. Então, o meu X, como o XY do centro de gravidade, a coordenada total, vai ser 0, e isso daqui, 50, 27. Esse aqui é o meu centro de gravidade da figura. É como se eu pegasse aqui uma régua e medisse aqui, ó. Vamos dizer que deu aqui, ó. Essa altura aqui, ó, equivale a 1,5027. É o ponto de equilíbrio, professor. O ponto de equilíbrio, né? É aquele negócio que eu mostrei para vocês, lá, a faca do Thanos lá, né? Você pega aqui negócio assim, você tem que encontrar o ponto de equilíbrio aqui para poder equilibrar a calculadora ou qualquer coisa, a régua que você está utilizando. Para esse perfil T, eu teria que colocar o dedo aqui para ele ficar horizontal. Show de bola. Então, beleza, esse é o centro de gravidade. Pode copiar aí. Então, a partir do centro de gravidade, a gente calcula agora os momentos de inércia. Pode ir lá? Vamos lá, então. Momento de inércia. Qual que é aquela equaçãozinha mesmo? Ó, momento de inércia. Base vezes altura. O momento de inércia aqui da tabelada, né? Vou colocar aqui uma barrinha aqui em cima só para indicar que é tabelado. Mais a área vezes uma distância ao quadrado. Correto? Se eu estiver fazendo o momento de inércia em relação ao eixo X, essa distância aqui ela é uma altura. Ela é em Y, né? E se eu estiver fazendo isso daqui, o momento de inércia em relação ao eixo Y, esse daqui é tabelado, mais a área do segmento vezes uma distância ao quadrado. Se eu estou fazendo para Y, então eu vou ter uma distância na horizontal, ou seja, em X. Lembra que eu falei para vocês? Ó, isso, se você estiver fazendo para X, a sua distância vai ser na vertical, por isso que é Y. Se você estiver fazendo o momento de inércia em relação ao eixo Y, a sua distância que você tem que olhar no seu eixo lá é no sentido contrário, ou seja, na horizontal. É um contrário do outro aqui. Só um macete para lembrar. Bom, vamos lá. Eu já vou fazer isso aqui direto, tá? Aqui, ó. Segmento 1, segmento 2. As medidas já estão aí. Vamos lá, então. Ó, momento de inércia em relação ao eixo X. Eu vou calcular o momento de inércia. Eu vou calcular aqui, eu vou somar dois momentos de inércia, né? Que é o do segmento 1 e do segmento 2. Aí eu vou pegar aqui, ó, o tabelado, que é para retângulo, né? Base vezes a altura ao cubo dividido por 12, mais a área do segmento 1, vezes a distância em y ao quadrado desse segmento 1. Aí eu vou pegar esse segmento 2, mesma coisa, é um retângulo, base vezes a altura ao cubo dividido por 12, mais a área do segmento 2, vezes uma distância aqui ao quadrado. Só facilitei ali para interpretar a fórmula que eu vou lançar para vocês agora. Bom? Então vamos lá. Momento de inércia em relação ao eixo X é igual do segmento 1, base 5,08 vezes uma altura 0,635 ao cubo
dividido por 12. Mais uma área. Qual área que é? A área do segmento 1. Eu vou abrir um outro parênteses aqui. 5,08 e multiplica 0,635. Só que aqui agora eu tenho uma altura, vezes esse dy ao quadrado. Qual que é esse dy? Aqui, ó, vamos pensar. Se eu estou olhando aqui para x, então eu tenho que pegar aqui uma altura na vertical, uma distância na vertical, que é y. Então é o seguinte, ó, se o meu centro de gravidade está aqui, nessa altura de 1,5027, o meu centro de gravidade do segmento 1 está aqui. Então essa distância que eu estou procurando aqui, ó, é essa distância aqui, ó. É uma distância na vertical, que ela vai me dar a distância do meu centro de gravidade do conjunto até o centro de gravidade do meu segmento. Como é que eu vou calcular isso aqui? Vou pegar 1,5027 menos a metade dessa espessura, né? Porque eu vou só desprezar a metade de baixo. Vamos calcular. 1,5027 menos 0,635 dividido por 2. Isso daqui vai dar 1,1852. Mas acabou? Não, é ao quadrado. Fecha parênteses, ó. Esse segmento todo aqui é esse segmento aqui, que é desse segmento aqui. Vamos calcular agora para esse outro segmento aqui. Mas, vou passar aqui para baixo, tá? Para facilitar para me escrever aqui. Novamente, aqui, ó. Aqui não é um retângulo. Então, base vezes altura é o cúbico dividido por 12. Qual que é a base? É essa base aqui, ó. 6,35. No caso, né, 0,635. Vezes a altura. Qual que é essa altura aqui? 5,08 menos essa espessura. Dá 4, alguma coisa, não dá? 4,445, que vocês calcularam. Ao cubo dividido por 12. Mais uma área. Qual área que é? A área do segmento. Abri um parênteses aqui. 0,635 base vezes altura, né? Vezes 4,445. Opa, mas não acabou ainda não. Porque aqui, ó, me falta uma distância na vertical, ao quadrado. Qual distância que é essa? Vai ser essa distância aqui, ó. A distância entre o centro de gravidade do meu segmento até o centro de gravidade do conjunto. Como é que eu vou calcular isso aqui? Bom, vamos fazer aqui o passo a passo. Aqui, ó. A altura total desse negócio aqui é 5,08. Correto? Só que eu quero saber o comprimento só dessa peça aqui. Então é 5,08 menos a espessura de baixo, menos 0,635, que é 4,445 que a gente já calculou. Só que eu só quero saber a metade, né? Que não precisa pegar a altura total, só a metade. Então divido por 2. Essa distância total aqui, ó, daqui até aqui, é 2,2225. Então, se eu preciso só desse trechinho aqui, ó, eu vou pegar essa altura total, 2,2225, menos menos esse pedaço aqui, ó. Não, mas peraí, isso. Achei esse trecho total aqui. Vou somar com essa espessura, que é 635, menos a altura total, 1,5027. Que isso daqui vai dar 1,3548 ao quadrado. E é só resolver essa continha agora. Vamos resolver? 5,08 vezes 0,635 ao cubo, dividido por 12, mais 5,08
mais 6,635, e multiplica 1,1852 ao quadrado, mais... Professor, se eu for bater essa conta tudo aí na calculadora aqui, eu já tomei bomba. Não dou conta não, hein? Ua. Consegue, no começo do semestre eu apresentei essa calculadora aqui para vocês, é só abrir Não, lá. eu tenho uma calculadora científica, mas eu não sei, eu teria desconfiança de eu mesmo teclando esse tanto de número aí de uma vez. Ô, Douglas, vou falar um negócio para você, já era para ter esquecido essa desconfiança já, bicho. Daqui para frente, se você fosse ter a profissão, se é a profissão que você escolheu mesmo, é daqui para sempre. Não, eu prefiro fazer partido, sabe? Vamos supor, eu faço lá o meio, 35 vezes 445 ao cubo, dividido por 12. Pá, tem um resultado ali. Mais, resolvo outro, pá, entendeu? Não, beleza. Chegando lá na frente, bicho, aos poucos você tenta aí já praticando isso daqui, porque facilita mais a sua vida, pô. Não, com certeza. É porque a minha vida inteira eu nunca mexi com a calculadora científica, então essas contas aí tem parênteses, essas coisas eu nunca tinha feito, não. Estou aprendendo no curso agora. Não, mas é tranquilo, você vai ver. Inclusive, para você ver, você foi falando aí, eu fui digitando, eu acho que eu digitei uma coisa errada, deixa eu confirmar aqui. Tá vendo? Faz por parte. Só para a gente passar vergonha, deixa eu ver aqui. 8, meio 35 ao cubo por 12, mais 5,5 vezes 1,1852 ao quadrado, mais 0,35, que multiplica 4,445 ao cubo. Rapaz, eu fiz a conta aqui, tá dando dois resultados. Deixa eu ver o que eu errei aqui. 5,0835 ao cubo por 12, 5,635. Acontece, gente. De vez em quando a gente tem que dar um passinho para trás e fazer com calma aqui. Vai fazendo aí também, por favor. Eu tô tentando fazer desse jeito aí, que o senhor tá fazendo aí. Vamos ver o que vai dar aqui no final. Isso, vai fazer aí também. Esse último número aí, professor, esse último número aí é 35,48. 3548. Isso. O quadrado. Bom, eu não sei se o meu tá certo, mas deu 9,828. A conta completa? A conta completa. Tem alguém escrevendo aí. 828 também, o Júnior. O Júnior deu 9,828 também. O resultado disso daí vai dar 14,53. Eu fiz aqui e já tinha achado esse valor. Por que eu estou achando isso aqui errado agora? 635, área. Às vezes eu troco mais a área de mim. Não, mas aí, professor, depois o senhor tem que somar com o Y2, né? O X2, né? 1,1852. Aí vai dar o 14. Esse valor de 9 e pouco que vocês acharam é só da primeira parte? É só o X1, Deixa eu anotar aqui. Depois nós somamos com o X2. 828. Calcula o X2 aí. O X2 deu... No meu aqui, professor, no que eu já tinha feito, eu não sei se é porque eu arredondo, essas coisas assim, tinha dado 9,83 mais 4,742. Vai dar perto dos 14 ali, ó. Vai dar 14,572 centímetros a quarta. Isso, é esse o valor mesmo aí. Tô digitando um trem errado aqui, peraí.
Então tá certo. Você achou quanto no segundo segmento ali? 4,742. Os dois dá quanto aqui? 14,572. 14,572. Eu achei que na conta que eu fiz aqui, ó, 14,4671. Então, assim, tá bem pertinho, tá? Tá bem próximo, isso. Lá em cima eu tinha arredondado, viu, professor? 983. Beleza, tranquilo. Aí, isso daqui, então, momento de inércia em relação a x vai ser 14,4671, o quê? Centímetros a quarta. Deixa reservado esse valor aí, que depois a gente vai comparar com a tabela. Certo. Um minutinho aí, pra vocês copiarem. Vamos fazer agora para o y, né? Novamente, né? Vou calcular essa mesma equação para esse e para esse, e vou somar os dois. Por que eu estou somando? Porque são dois segmentos positivos, né? Existem os segmentos, não tem nenhum furo aqui. Se tivesse um furo aqui em algum lugar na peça, aqui, eu calcularia para o furo e subtrairia do componente total. Mas nesse caso aqui são dois segmentos positivos, e a gente vai somar os dois. Tá? Então vamos lá, eu vou fazer direto, não vou fazer aquele passo a passo aqui não. Vamos lá. Agora eu estou fazendo para y, tá? Presta atenção que vai inverter o sentido do que é base e o que é altura aqui. Segmento 1. A base dele, ó, estou fazendo aqui para y agora. A base dele agora é essa aqui, ó. Então vamos lá. Base 0,63. Deixa eu desenhar mais embaixo. Em cima vai ficar legal, não. Base 0,635. Base vezes altura ao cubo. Qual que é a altura? 5,08. Eu estou olhando aqui agora, né? A altura agora é 5,08 ao cubo dividido por 12. Mais uma área. Qual que é a área? Base vezes altura. Isso aqui é a área, que multiplica uma distância em x ao quadrado. Presta atenção agora no detalhe aqui, ó. Vê? Só um minuto. Presta atenção no detalhe aqui agora, ó. Onde que está o meu centro de gravidade do conjunto? Não está aqui? Se eu estou falando que eu tenho que ter uma distância em x, então é a distância nesse sentido aqui, ó. Só que o centro de gravidade do meu segmento, ele está aqui, ó. E ele está em cima da linha do meu... Aqui, ó. Ele está em cima da linha do meu eixo y. Qual que é a distância, então, na horizontal? Porque é isso que está me pedindo aqui, ó. Qual que é a distância na horizontal do meu centro de gravidade do segmento até o centro de gravidade da peça como um todo? Zero. Exato. Essa distância é zero. Porque o centro de gravidade está aqui. Se o meu centro de gravidade estivesse aqui, por exemplo, aí eu teria essa distância aqui. Mas como ele está em cima da linha, né, a minha distância é zero. Ainda é zero ao quadrado ainda, na conta aí. E é zero.
Vamos colocar aqui ao quadrado para ficar bem didático. Aí, beleza. Esse primeiro segmento aqui, ó, tá fechado aqui, então. Vamos somar com o outro agora. Deixa eu abrir aqui já um colchete de uma vez. Base. Qual que é essa distância aqui? Que a gente já tinha calculado, acho que é 4,445. 4,445. Eu calculei 4,7 aqui, tá? Vou manter essa casa decimal aqui. 4,447. Base Vezes da altura. Qual que é a zero. altura aqui desse segmento? A altura aqui vai ser isso aqui, né? Que é a própria espessura. Isso, 0,635 ao cubo. Dividido por 12. Mais, qual que é a área? 2,823 vezes 0 ao quadrado, vezes 0. Vai dar zero, na verdade, tudo depois. Beleza. Isso aqui é uma conta que existe. Mais alguma Professor, coisa que multiplica por zero. Então, isso daqui é zero. faltou a área ali embaixo ali. Onde? Ali depois do parênteses ali, do 635, aí fecha parênteses, vezes, aí é mais 2,823, que é a área, vezes 0. Não, pô. A área está aqui, ó. Então, porque a fórmula é base vezes a altura, mais área vezes essa distância em x. Não, aqui, ó. Isso aqui é tabelado, ó. Isso aqui é isso aqui, ó. Certo. Mais. Certo. Mais a área. A área está aqui, ó. Base vezes altura. 4,447 vezes 7,635. Eu devo ter me adiantado aqui. É só isso aqui, não tem mais nada, não. É porque no meu aqui eu coloquei um mais, coloquei base vezes altura ao cubo, certo? Da fórmula, mais área vezes distância de x ao cubo. Você fez isso aqui, ó. Base vezes altura ao cubo dividido por 12. Mais isso. É porque aí eu me adiantei aqui eu já coloquei o resultado. Ah, você Aonde o senhor colocou aqui. no parênteses, eu já botei o 2,823 aí de uma vez. Tá, só não esquece que, pelo que você falou, eu entendi que você tinha feito isso daqui mais 2, alguma coisa. Não. Não é. Isso aqui é o resultado que dá 2 alguma coisa aí. Tá? Sim. Então, assim, multipliquei por zero, todo esse conjunto aqui é zero. Se eu multipliquei por zero, todo esse conjunto aqui também é zero. Então, o momento de inércia em relação ao eixo Y é só o somatório dessas duas componentes aqui. Ó. Eu vou somar os dois. Tá? Então, assim, momento de inércia em relação ao eixo Y vai dar o resultado dessa soma aí. Vamos fazer. 0,635 vezes 5,08 ao cubo, dividido por 12, mais 4,447 vezes 0,635 ao cubo, dividido por 12. E é igual a 7,03 centímetros a quarta. Ok. Perfeito? O que a gente pode tirar de conclusão disso? Esse perfil aqui, ele vai aguentar mais carga aplicada nesse sentido ou nesse sentido aqui? Ele vai aguentar mais carga no X, né? Porque é maior. Isso, mas o X... ok, o X é maior. Mas o X significa o quê? Carga aqui ou carga aqui? Isso aí, na última aula, o senhor perguntou isso aí, eu caí na pegadinha. Eu falei que era embaixo, parece que era em cima. Então, é em cima, professor? Embaixo e em cima é a mesma coisa. Lateral ou lateral é a mesma coisa. Ah, certo. Não, então... Esse X aqui, realmente, ele é maior. Ou seja, Sim. ele aguenta mais.
mas isso significa que ele está aguentando carga aqui, nesse sentido assim, ou assim? Não, assim, igual o último sentido que você falou aí. É o contrário, né? Aí, tá vendo? É o Na última contrário. aula eu falei a mesma coisa. Caiu de novo, tá? Então, É. olha só, nesse caso aqui, ó, lembra que, ó, momento de inércia em relação ao eixo X, significa que eu estou tentando dobrar essa peça nesse sentido assim, ó, em torno do eixo X, tá? Então, aqui, ó, quando você tiver aqui, ó, o seu X é maior, significa então que ele aguenta a carga mais nesse sentido aqui. Ele aguenta aqui? Aguenta, mas ele aguenta aqui proporcionalmente na metade. É. Isso aí depois a gente. Depois eu pego direitinho. Isso aí eu não sei por que que eu não. Quando eu te perguntar isso, você pensa no seguinte, ó, imagina que você tem um retângulo. O momento de inércia em X, esse X aqui vai ser sempre maior do que esse Y aqui pequenininho. Entendeu? Se você for olhar nas tabelas lá, o X vai ser sempre maior lá. Ou seja, como o X é maior, eu tenho isso aqui, é como se fosse uma ripa de madeira lá. É mais fácil eu dobrar ela assim, amassar ela assim, do que se eu tentar fazer assim com ela. Ah, tá. Entendeu? Ah, entendi. Não, agora com esse Se exemplo tiver da uma madeira. geometria complexa assim, e você encontrar o resultado, vai bater dúvida, traz para um exemplo mais simples, que aí você vai chegar no mesmo raciocínio, só que, né, de comparação. Então eu posso usar essa tábua então de raciocínio então. Pode. Porque aí essa aí eu já peguei melhor. Ó. Entendeu? Pode usar dessa forma assim, que fica mais simplificado. O importante é você saber essas questões, ó. Tem que interpretar esses dados. Não, e na teoria também tem todo sentido também, né? Na prática, né? Pois é. É mais fácil você quebrar uma tábua desse jeito lá, né? Puxando as duas pontas, do que você dobrar ela no meio. Exato. É mais complicado. Dá para quebrar? Dá, mas vai ter que fazer força com força. Duas vezes a força. Vai copiando aí, por favor, que eu vou dar um jeito. Pessoal, os cachorros estavam latindo demais ali, eu vou dar uma silenciada lá. Beleza? Beleza, agora o perfil U, né? Vamos pro perfil lá, que o perfil U é mais tranquilo. O U é mais difícil. Achou? Não, esse é muito mais fácil. Ué, esse aí é duas sessões. O U é três. É, mas duas lá é igual, pô. Não, é mais. Mesmo assim, Vamos calcular aqui, você vai ver. Quer ver? eu acho que os arredondamentos que eu meu aqui, eu não sei, às vezes eu acho que é porque eu bato a conta na calculadora lá. Aí dá lá, vamos supor, 1.235, uma pancada de número. Eu vou lá e bato vezes e já faço o próximo. Eu acho que essa jogada aí atrapalha meu resultado. Vocês viram lá que vocês encontraram algumas siglas, né? TW, né? DF. Quando você for olhar catálogo, pessoal, isso aí vocês vão encontrar frequentemente. Esses códigos assim lá. Não vai falar espessura da base e tal. Não, não vai.
Tem um códigozinho lá, que inclusive é a nomenclatura padronizada. Se você for mexer com algum programa de dimensionamento, vai ser a mesma sigla que você vai encontrar lá. Tá? Então, aqui, ó. Essa medida aqui, ó, a gente vai chamar de alma. Tá? É a espessura da alma do perfil. Isso aqui ele chama de TW. Essa largura da base aqui, ó, é base mesmo e ele vai chamar de BF. E aqui, ó, a espessura da base, né, porque é um perfil simétrico, esse aqui também é base. Ele vai chamar de TF. Isso aqui vai chamar de D. Quantas horas aqui a gente está falando aqui? 22h10 já. 10h10. Esse aqui vai ser a altura dele. A nomenclatura padrão desse perfil, que eu mostrei para vocês lá, deixa eu ver aqui certinho. É aqui, ó. Quando você for encontrar, isso aqui vai estar escrito assim, ó. U, 4 polegadas por 795 kg/metro. O que significa isso daqui? Que naquela barra, se eu pegar uma barra de 1 metro, ele vai dar 7,95 quilos. Tá? Por que eu tenho essa diferenciação? Porque vocês viram no catálogo lá que dentro do mesmo perfil de 4 polegadas, 4 polegadas é essa distância aqui, tá? Você pegar 25,4 e multiplicar por 4, você vai encontrar 101,6, que é exatamente a medida que tem essa altura D aqui no catálogo. E vai dar 101,6 lá. Ou 10,16. Já em centímetro, né? Vocês vão ver lá que tem outros pesos por metro, porque aí engorda essa medida aqui, mas o padrão permanece. Ele vai variar o peso por metro, porque ele vai variar as espessuras, mas essa altura aqui permanece em 4 polegadas. Vai mudar só o TW e o TF. Exato. Mas o D mesmo, não, o BF também permanece. Não, o TF. Isso, muda aqui o TF e o TW, ele engrossa. Mas essas medidas aqui, elas são padronizadas. Deixa eu abrir o catálogo aqui, ó. Não, o BF até muda um pouquinho. Vai te passando os valores. Esse BF até muda um pouquinho também. A única medida que padroniza é esse comprimento aqui que mantém os 4 polegadas. Bom? Todas as outras dão uma alteraçãozinha para mudar esse quilo por metro. Por quê? Porque às vezes eu preciso de um perfil de 4 polegadas, mas eu não preciso que ele seja tão grosso, porque a carga que ele vai aguentar, o momento de inércia pode ser menor. Então eu tenho uma gama aqui para comprar um material mais barato. Ok? Ele fica mais leve e, consequentemente, mais barato. Né? Então, eu tenho opções para escolher. Bom, vamos lá. Eu vou cortar ele aqui, ó. Eu vou cortar ele aqui. Tá? Eu vou chamar esse aqui de segmento 1, segmento 2 e segmento 3. Eu vi nos trabalhos que vocês me entregaram que algumas pessoas, em vez de cortar aqui, cortou aqui, ó. Né? E aí considerou que o segmento 1 ele é só esse quadradinho até chegar na linha, o segmento 2 é a altura total e o segmento 3 é igualzinho ao segmento 1. Não tem problema, tem que dar o mesmo resultado. Só muda a continha. Eu preferi fazer assim porque aí eu uso a medida inteira que está aqui, eu não tenho que ficar subtraindo nada aqui. Então, a gente viu lá que isso daqui é 4,01, isso daqui é 0,46, e isso daqui é 0,75, que é a mesma coisa aqui, né? 0,75. Aí, essas aí são as nossas medidas. Primeira coisa para fazer, calcular centro de gravidade, segunda, momento de inércia dos dois eixos. Vamos lá para o centro de gravidade.
Ó, vamos lá. Eu sei que eu vou precisar disso daqui. Então, já vou adiantando aqui, ó. X1, X2, X3. Área 1, área 2, área 3. Já vou colocar aqui somatório das áreas também, já vou deixar anotado aqui depois. Vamos lá. X1. Tomando aqui o meu 0, 0 vai ser aqui. Né? Não é simétrico, então eu vou tacar aqui para a ponta para ficar mais tranquilo. X1. Está aqui no meio mais ou menos, o X é 4,01, isso aqui dá 2,05. Não, 2,005. Metade dessa largura aqui, né? Isso aqui é 2,005. X2. Aqui, ó, presta atenção. Eu estou mexendo com X. X2. Qualquer medida nesse sentido. Se a minha peça 2 está aqui, né? O meu centro de gravidade deve estar aqui mais ou menos. Ó. Aí o X vai ser só isso aqui, né? É da extremidade do meu zero até chegar aqui. Se a minha espessura é 0,46, então o meu X2 é metade disso, 0,23. Qual que é o meu X3? Essa peça não é igual a essa? Sim. Então é o mesmo X3. Morreu. Área 1. Me ajuda aí calculando rapidão, pessoal. Área 1, base vezes a altura dela. 4,01 vezes 0,75. É 3,007. Eu vou colocar com mais uma casa decimal, tá? Vou trabalhar aqui com 4 casas aqui para facilitar, tá bom? Área 2, base vezes uma altura. Qual que é essa base? 0,46, que é a espessura total, vezes a altura. Qual que é a altura? 10,16 menos 0,75, 0,75. Então faz a conta aí para mim, Douglas. 10,16 menos 0,75. Vai dar 8,66. Isso aqui, né? Multiplica por 0,46 agora. 0,46, a área é de 3,983. Tem um meia também, você tem colocando quatro casas aí. Me passa em 4 casas. Bom, a área 3, se essa peça é igual a essa aqui, se esse segmento é igual a esse segmento, então é a mesma área. O somatório dessas 3 áreas, se a gente for somar, alguém soma aí para mim para confirmar. Vai dar 9,997. Esse 5 aí eu não pus, professor. Eu pus só 3 casas decimal depois. Beleza, já facilitou para a gente calcular ele agora. Só que eu quero facilitar mais ainda. Vamos facilitar aqui, ó. Y1, Y2, Y3. Já vamos ver aqui de uma vez também. Bom, aqui, ó. O Y1 é a metade de 0,75. Isso vai dar 37,5, é isso? Isso, 0,375. O Y2, no caso aqui, a linha no meio certinho, divide para 10,16, divide por 2, que dá 5,08. E o Y3? Essa altura total, aqui, ó, vai ficar mais fácil. Calcula para mim, Douglas. 10,16 menos a metade de 0,75. Que vai dar 375.
Vai dar 9,785. Beleza. Eu vou precisar das áreas aqui também, para o Y, mas eu já calculei, então tá tranquilo, né? Porque as áreas é igual para os dois. O somatório está aqui também. Eu só tenho que montar isso aqui agora. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos somar? Aqui, ó, para X. X do centro de gravidade. 2,005 que multiplica 3,0075. Esse é o primeiro. Só um minuto, pessoal. O pessoal jogando bola aqui na porta de casa ali, os cachorros tá doidos. Vamos lá, perdão aí. Segmento 2, x2 vezes a2, 0,23 e multiplica 3,9836. Mais 2,05 e multiplica 3,0075. Opa, mas ó, isso daqui ó, é igual a isso daqui, né? Por quê? Porque os dois segmentos são iguais, né? Eu tenho o mesmo x e a mesma área. Eu estou multiplicando um pelo outro. Então, para simplificar, eu posso apagar aqui, ó, e falar que isso daqui é duas vezes. Peguei o x1 vezes a área 1 e multipliquei por 2. Eles são iguais. E tudo isso eu vou dividir pelo somatório da área. Calculando. Um 1,2978. Esse é o meu centro de gravidade, o meu x do centro de gravidade. 1,2978. Pode dar sequência, pessoal? Só porque senão a gente vai agarrar no horário aqui. Anota aí que vai dar certinho. Pode ser. Deixa isso aqui anotado aqui. Vamos fazer para Y aqui agora, tá? Aqui, ó. Y do centro de gravidade. 0,375. Não, peraí. Espera um minuto aí, pessoal. Vocês me desculpem novamente, porque tá difícil. Espera aí. Semestre que vem está todo mundo presencial, a gente não vai ter esses problemas não, vocês me perdoem. Vamos lá. Não, professor, só uma observação. Pode falar. Esse valor que o senhor pôs aí de x, centro de gravidade, esse seria o quê, por exemplo? É o centímetro ao cubo? Já é o momento de inércia? Não, né? Não, centro de gravidade por enquanto, ele é centímetro. Então, mas é porque são 3 peças, não é isso?
São. Uma peça seria 66,705, a outra peça seria 24,896 e a outra seria 66,706. Que somado isso vai dar 1.558,307. Repete os números que você achou aí. Eu achei para o X1 66705, o X2 24896 e 66706. Teria que ser até 705 também, né? Eu não sei porque eu pus 06. Deve ter Ó, arredondado um ou outro. você, que eu lembro do seu trabalho, foi um que calculou aqui, ó. Certo. O seu segmento, você pegou um segmento menor aqui e aumentou esse daqui. Eu Não, acompanhei o não é seu não. cálculo. Do jeito que o senhor fez aí mesmo. Pois é, eu acompanhei o seu cálculo, eu acho que você chegou nisso aqui também. Porque Não, o resultado correto é esse aqui. Se você não mas chegou professor, nisso daqui, recalcule isso daqui que você errou alguma coisinha lá. se você somar esses valores aí, vai dar 158. Não, mas no 158 é o resultado, não. É 1,29. Dá uma verificada nos valores lá para ver se você encontrou. Vou fazer até de novo aqui para você. Isso aí que o senhor colocou, esse valor ali, era somatório do centro de gravidade. É o centro de gravidade. Ó, vamos lá, de novo, ó. Vou usar os valores aqui para encontrar o X do centro de gravidade. Ó, eu não vou nem simplificar aquele esquema, vou fazer um a um, ó. Fazer 2,005 acho que vai ser mais simples. e multiplica 3,0075. Mais 0,23 e multiplica 3,9836. Aí eu vou repetir Não, isso daqui. professor. Não, professor, última forma. O senhor está certo mesmo. É isso mesmo. Eu estou olhando o resultado final de tudo. É 1,297. Então deu certinho, né? Deu certinho. Então, beleza. Vamos dar sequência aqui que o nosso tempo está Como diz, hoje. como diz tiro de guerra. Última forma. Eu fui policial por 6 anos. Eu escutei muito isso. Mas depois o senhor conta a história sua para nós. Antes de formar em engenharia, eu era policial. Mas isso é a história para outro dia. Vamos lá, continuando aqui, ó. Y do centro de gravidade. Ó, 0,375 que multiplica a área de 1. 3,0075. Mais o Y2, 5,08 que multiplica a área 2. 3,9836. E o último aqui, Y3, 9,785 e multiplica a área 3. Isso aqui tudo dividido pelo somatório da área, que está aqui, ó. Vamos calcular isso rapidão? Vai dar 5,08. Beleza. Fala o X aí para mim de novo, qual que foi? O X é 1,297. Pronto. Está aqui as duas coordenadas. Ó. Esse aqui é o meu centro de gravidade. O que significa isso? Para X, é como se, em vez aqui é 4, está mais ou menos aqui. Isso aqui é 1,29. Se isso aqui tem 10, 5,08. Bom, está exatamente na metade, né? 10,16 dividido por 2 é 5,08. Ótimo, porque a peça é simétrica. Então, está coerente. Esse aqui é o meu centro de gravidade. E esse centro de gravidade é essa coordenada aqui. Ótimo. Calculei o centro de gravidade, já consigo calcular o momento de inércia. Vamos lá.
Vamos lá, momento de inércia, hein? Para X. Momento de inércia em relação ao eixo X. Tudo isso aqui são retângulos, então é tudo base vezes altura ao cubo dividido por 12. Tá? As áreas a gente calcula cada uma aqui, né? E as distâncias a gente vai colocando. Se eu estou calculando em relação a X, lembre que eu vou ter aqui uma altura na vertical, então, ao quadrado, tá? Naquela equação lá. Vamos lá. Estou calculando para X. Segmento 1, base, 4,01. Vezes altura, 0,75 ao cubo, dividido por 12. Mais a área, 4,01 vezes 0,75. Isso aqui é a área que multiplica uma distância na vertical ao quadrado. Tá? Essa distância é o centro de gravidade em Y, 508, menos o Y, 9785. Isso. Vamos lá, vamos fazer direitinho aqui, ó. 5,08 menos a metade disso daqui. Isso daí vai dar uma 4. Ó, vamos fazer, ó. 5,08 menos 0,75 dividido por 2. 4,7050. É isso mesmo, professor. Ao quadrado. Tá? Não esquece disso aqui, não. Beleza, isso aqui é para o primeiro segmento. Vamos fazer aqui, ó. Mais para fazer para o segundo. Qual que é o segundo? Eu vou até colocar um negócio assim, ó. Um colchete para separar. Vamos agora para o segundo segmento. Base, 0,46 vezes a altura, 10,16 menos 1,5, né? Peraí. 10,16 menos 0,75 menos 0,75. 8,66? Zero vírgula 46 da área, que multiplica 8,66, que multiplica uma altura. Qual que é a altura do centro de gravidade da minha peça que está aqui? Do meu segmento que está aqui? É a altura na vertical para o centro de gravidade da peça. É zero, né? É zero, não tem altura para nenhum dos lados. Então é zero. Ao quadrado, né? Mais. Vamos para o último lado. Esse último, pessoal, vamos ter a maldade das coisas. Eu calculei isso aqui. Segmento 1. O segmento 3 é igual ao segmento 1 e está simétrico. Então é a mesma coisa. Aqui, ó, já adiantei essa conta aqui, ó. Esse primeiro segmento aqui, ó, ele vai dar 66,7181. Esse segundo segmento, como multiplicou por zero, eu vou zerar isso daqui e só fica valendo essa primeira parte aqui. Essa primeira parte é igual a 24,896. E essa parte aqui é a mesma dessa. Soma aí, por favor, Douglas. O meu aqui, professor, deu uma pequena diferença, mas é 158,307. Se for somar isso daqui, vai dar 1,583322. Isso, centímetro ao quarta. Isso. Bem. Tá aí. Momento de inércia do perfil U em relação ao X, tá aí. Novamente, Douglas, isso aqui é em relação a X, tá? Então, esse valor aqui significa que eu estou jogando uma carga aqui, né?
A tábua. E tábua. Beleza. Vou apagar e fazer o do Y aqui agora. Pode apagar? Por mim, sim. Ninguém deu grito, a gente segue o barco aqui. Momento de inércia em relação ao eixo Y. Lembre-se agora que se é em relação ao eixo Y, eu vou ter que fazer um dx ao quadrado aqui, né? Uma distância na horizontal ao quadrado em algum momento. Vamos lá, então. Agora, lembra que inverteu as bases e as alturas, inverteram de sentido aqui também. Vamos lá. Segmento 1, base. 0,75 vezes 4,01 ao cubo dividido por 12. Mais a área, que é 0,75, que multiplica 4,01, que vou multiplicar essa distância aqui em x agora, tá? Ó, meu centro de gravidade está aqui mais ou menos, na metade desse comprimento. A metade desse comprimento, 4,01, é 2,005. Só que o meu centro de gravidade em x é esse aqui, ó. Ou seja, o centro de gravidade do segmento vem até aqui e o centro de gravidade da peça como um todo vem só até aqui. Ou seja, a distância entre um e outro é isso aqui, ó. Então, eu pego 2,005 menos 1,2978. Resumindo, é o centro de gravidade em x menos o valor de x. Exato. Isso aqui vai dar 0,7072 ao quadrado. Mas, vamos agora aqui fazer o outro segmento. O segmento aqui, ó. Qual que é a base? Base é esse comprimento aqui, né? Já descontado essas espessuras aqui. Isso aqui tinha dado 8,66, que a gente colocou naquele outro. 866 vezes 0,46 ao cubo. Isso aqui é a área que multiplica uma distância. Bom, meu centro de gravidade está aqui. Essa distância aqui é de 1,2978. O centro de gravidade do segmento está aqui, ó, na metade dessa espessura. Então, você vai pegar 1,2978 menos a metade disso daqui, que é 0,23, né? Isso daqui vai dar 1,2978 menos 0,23. 1,0678. O quê? Ao quadrado. Mais. Ó, se isso daqui também é igual a isso aqui, que nem aquele outro caso, então eu pego isso daqui agora e repito aqui embaixo. Não precisa calcular de novo. Professor, o meu deu diferente, então, nesse aí. O que deu? O meu Y1 deu 5,537. O meu Y2, 4,604. Meu Y3 é 3,977. Repete, por favor. Você calculou do mesmo jeito que eu estou aqui? Você considerou essa peça aqui inteira até o final? Sim, desci até o final. O meu Y1 deu maior do que o último. Tá. O seu Y deu o Y, né, professor? O X é igual, né? Não é o Y que muda? Não, você tem que calcular tanto para X como para Y. Não pode errar as continhas para nenhum dos dois. Qual que deu o seu Y1? Meu Y1 deu 5,537. Você acertou, tá correto. O Y2? É 4,604. Você acertou também. E o Y3 tem que ser igual, deu quanto? Não, o meu Y3 eu fiz errado. O meu foi 3,977. Não, verifica lá então só o Y3. Certo, eu vou dar uma olhada aqui. Dá uma conferida lá, porque isso aqui, os dois, eles são iguais, estão equidistantes, então os dois têm o mesmo valor.
O segundo aqui deu 4,61. Eu já achei meu erro aqui, professor. Achou, né? Beleza. No Y1 eu coloquei o TF. No Y2 eu coloquei o TW. Ah, beleza. Isso daqui, ó, vai dar 15,6807. Tá aí o resultado. 15,6807 centímetros a quarta. Beleza? Agora deixa eu fazer um resumão aqui, só colocando os resultados finais, para a gente comparar com o nosso formulário lá do catálogo. Já deu o nosso horário de aula, vou pedir para vocês três aguentar mais 5 minutinhos que eu já libero vocês, tá bom? Rapidão, tá? Então, 158,33. Em Y deu 15,68. Isso aqui foi o calculado. Os valores do catálogo para essa peça, 159,50. $13,10. Olha aqui, ó. Variação muito pequena. Se a gente for ver aqui, ó, esse primeiro, 15833 dividido por 159,5. Essa variação aqui não deu nem 1%. Deu menos de 1% aqui, ó, de variação. Para esse daqui, deu uma variação um pouquinho maior. Mas por que isso acontece? Na verdade, esses perfis aqui, eles não são retinhos aqui não, né? Vocês viram que ele vai diminuindo, ele dá uma baulada aqui, ele vai diminuindo, ele dá uma baulada aqui, né? Ou seja, esse material de fato aqui não existe. Por isso que o valor dele aqui, ó, deu um pouquinho menor do que a gente calculou aqui. Esse aqui deu até bastante parecido, né? Mas deu um pouquinho de diferença aqui, tá? No que a gente tinha calculado lá para o outro, né, perfil T, a gente encontrou IX igual a 14,53. E Y, a gente encontrou 7,03. No catálogo, isso aqui está em 14,47. E o outro está 7,03, certinho. Aqui, ó, esse aqui bateu igual, 14,47 para 14,53 também é a mesma coisa. Tá aí, ó, os valores do catálogo estão validados. Perfeito? Perfeito. Então tá aí, a resolução dos dois exercícios que eu passei para vocês. Deixa eu voltar aqui. A resolução dos dois exercícios que eu passei para vocês. Tem gente que não entregou ainda. Tá aí a oportunidade para simplesmente copiar e mandar para a gente para ganhar os pontos, porque senão vai ficar em recuperação, vai ficar devendo, vai ficar muito feio. E na próxima aula eu passo aquela introdução do próximo assunto para a gente olhar para o semestre que vem, tá bom? Ou, se alguém quiser fazer uma revisão, qualquer coisa na próxima aula aí, traz uma pergunta para a gente. Tá bom, pessoal? Já passou aí 5 minutos do nosso horário. Muito obrigado a vocês e bom final de semana. Valeu. Boa noite, bom final de semana.